O que Napoleão, Mussolini e Jair Bolsonaro têm a ver com jantar secreto? Oi galera, caso vocês não me conheçam, eu sou a Manu Paganello, eu gravo vídeo aqui pro YouTube e pro TikTok de vez em quando falando sobre livros, sobre a vida, maquiagem, história, política, todos os assuntos que eu gosto de falar, assim, que são uma gama muito diversa de assuntos. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre jantar secreto e algumas das reflexões políticas e sociológicas, de certa forma, que eu tive enquanto eu lia. E caso você nunca tenha lido o Jantar Secreto, vai ter spoilers, ok? Então esteja bem ciente que vai ter spoilers bem do final do livro, ok? Então, tomem cuidado, caso vocês não queiram receber um spoiler, lê o livro, depois volta e assiste o vídeo, que eu acho que vai ser um complemento bacana, assim, ok? Caso você tenha decidido continuar nesse vídeo, mesmo sem nunca ter lido o livro, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, caso você tenha interesse também em ler o livro depois de assistir o vídeo e desse breve resuminho aqui. O Jantar Secreto consiste num grupo de 5 amigos que eram do Rio Grande do Sul, de uma cidade bem no interior, assim, bem afastada, que passaram todos em faculdades no Rio de Janeiro. Então eles se mudam com 18, 19, 20 anos por aí para morar no Rio de Janeiro. E depois de terminar a faculdade, eles começam a passar por uns problemas relacionados à falta de dinheiro e algumas coisas assim que eu não vou contar tudo, porque mesmo dando um spoiler do final do livro, eu acho que a jornada é importante da leitura. E acontece problemas, eles precisam buscar formas inusitadas, assim, de conseguir ganhar dinheiro. Eu imagino que vocês já saibam qual é o assunto central do livro, mas nesse momento o assunto central do livro em si não vai ser assim, não vai ser necessariamente importante, mas sim o final, ok? Que no final é que se concentra mais as críticas à sociedade e ao sistema. Eu entendo que o começo do vídeo pareceu algo bem chamativo, mas eu imagino que a resposta seja meio óbvia até para a maioria das pessoas que leram o livro. O Jantar Secreto, tanto quanto esses políticos, quanto a política no geral, desde o começo do sistema do jeito que a gente conhece, ela vive uma forma de buscar um inimigo em comum para tirar o foco do resto dos problemas estruturais. Ou seja, como eu citar os mesmos exemplos que eu disse no começo do vídeo, o Napoleão lutava contra o poder da monarquia, Bolsonaro luta contra a esquerda, de certa forma, né? Mussolini lutava contra a democracia. Esses lutavam contra muitas outras coisas e transformavam em inimigo muitas das outras coisas, mas eu não vou explicar nesse vídeo o que é fascismo. Caso vocês queiram, eu posso vir aqui com um vídeo falando só sobre fascismo, mas como líderes fascistas, falar que o Napoleão é fascista é meio anacronismo, né? Porque não existia esse conceito ainda na época dele, mas se você pega as definições, ele meio que era. Mas é um conceito muito complexo. Eles lutavam com outras coisas além disso, mas decidi falar aqui os principais. E no livro, O Jantar Secreto, eles usam um sistema muito parecido para disfarçar o acontecimento dos jantares. E eu vou me focar um pouco mais nessa parte final, porque nessa parte final do livro que se concentra melhor as críticas. Tem críticas nas outras partes também, mas o meu ponto principal aqui é mais focado no final do livro mesmo. No final, a gente percebe que a sociedade inteira, até as próprias pessoas dentro dos presídios, se voltam muito contra o Dante. E que ele vira essa representação, essa imagem de todo o mal, como era possível alguém fazer alguma coisa nesse nível. Como é possível uma pessoa ser tão má assim, mas que bom que nós prendemos ele e nós vamos fazer com que ele sofra aqui dentro da prisão. E a sociedade no geral, se um dia ele for solto, ele vai sofrer na sociedade, porque ele é a representação de todo o mal e o mal da sociedade, porque como pode uma pessoa fazer assim?
Só que a gente descobre, na reviravolta final aí do livro, que foi inútil, de certa forma, essa prisão e essa vilanização do personagem do Dante, porque ele acaba sendo, como as outras coisas que eu dei de exemplo, ele acaba sendo um foco do mal, um inimigo da sociedade, um inimigo de tudo, para poder disfarçar o sistema ainda tá rolando, que o sistema ainda tá acontecendo, só que agora tá mais bem escondido. E eles focam todo esse problema em um indivíduo, quando o problema, na verdade, é todo o mecanismo. E nesse momento aqui eu quero fazer uma relação entre o livro. A gente vai voltar a falar do livro, mas a gente vai comparar essas duas obras, porque eu acho que elas têm muito a ver, e muito a ver com o que eu estou aqui falando hoje, que é a série O Mecanismo. Ela tá disponível na Netflix, eu não sei se é da Netflix, então não sei se vai ficar lá pra sempre. Mas é uma série brasileira, protagonizada por Selton Mello, ok? Então, se você não estiver convencido pelo tema, esteja convencido por ser o Selton Mello, ok? Que é uma série que trata sobre a investigação da Lava Jato. E nessa busca da investigação, o personagem do Selton Mello é um dos investigadores principais. Ele se chama Marco. E nessa procura do Marco, ele vai chegando em conclusões e percebendo que o problema nunca foi só o governo que estava na época, e sim desde o começo do sistema de política brasileiro, essas mesmas famílias, esse mesmo problema, o sistema já estava corrompido há muito tempo. O mecanismo da corrupção já existia há muito tempo. E mesmo que existam partidos muito opostos, eles de certa forma estão conectados para fazer com que esse mecanismo continue funcionando. Então a gente chega na conclusão que a operação, o movimento da Lava Jato, todo esse caso, não foi o ápice, foi só quando estava mais exposto. E de certa forma é isso que acontece no Jantar Secreto também. Com a prisão do Dante, todo aquele acontecimento, aquela carnificina que acontece no final do livro, não foi o ápice, o auge do Jantar Secreto. Foi o momento que ele estava mais exposto. Em muitos sentidos. Assim, não só por toda a investigação que tá acontecendo, mas também pelos convidados que estarem lá, ter convidados que não queriam estar lá e querer expor, e a morte de outras pessoas que estavam tentando investigar, tava deixando mais suspeito. Então não foi o auge em si, foi o momento que estava mais exposto. E quando, nesse momento de mais exposição, eles prenderam a pessoa que parecia ser a mais importante, enquanto na verdade eles tiraram o foco, ok, já aprendemos, já resolvemos o problema, e agora o jantar pode continuar acontecendo da mesma forma que acontecia antes, ainda pior, ainda com mais casas, mais restaurantes realizando jantares secretos, ainda com mais esquemas em volta disso. E uma representação de que sempre teve esse mesmo problema é quando é citado da família do Leitão, que desde quando eles moravam na cidade, no interior do Brasil, numa cidadezinha minúscula de fronteira com o Paraguai, eu não lembro qual cidade com que país que fazia fronteira, mas desde aquela época já existia um princípio do jantar secreto. Mesmo que ainda não tivesse esse nome, o sistema já acontecia. E agora, chegando na conclusão, esse é o principal motivo pelo qual eu quis gravar esse vídeo. Agora, existem muitos outros assuntos que eu posso abordar sobre o jantar secreto, mas isso eu acho que é uma exposição muito legal de fazer e um assunto muito interessante. Eu poderia falar mais sobre isso, mas eu queria fazer um vídeo justamente mais curto, porque eu sinto que se for um vídeo maior sobre essa temática, as pessoas não vão querer assistir tanto, e de certa forma esse vídeo tá sendo um vídeo teste a respeito de falar sobre assuntos minimamente políticos aqui no canal, porque eu nunca fiz isso. Mas vamos lá, né?
A minha principal intenção em gravar esse vídeo é fazer uma exposição sobre o momento que nós estamos vivendo agora. Que, principalmente, o momento que estamos vivendo, eu não estou me referindo ao século XXI, à década de 20. É estranho falar década de 20 para 2020, mas enfim. Não é esse momento, é especificamente segundo semestre de 2025. Mas provavelmente isso vai se estender por um bom tempo, assim. E esse vídeo não vai ser desatualizado, porque, como eu disse, é um problema estrutural do Brasil de muito tempo. E eu acho que expor isso nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser demais. Então, eu acho que é importante, de qualquer jeito, falar isso agora, mesmo que eu tenha tido vontade de gravar isso em relação a um problema atual, de certa forma. No momento que a gente está vivendo agora, segundo semestre de 2025, a gente está passando por uma fase muito de denúncia de criadores de conteúdo em relação a crimes, em relação a postagens polêmicas, e de certa forma sempre teve um pouco isso em relação a cancelamento no geral, então muitos cancelamentos por problemas criminosos já aconteciam há um bom tempo na internet, mas agora a gente está vivendo uma fase maior. E eu vou citar isso, não queria citar isso para não ficar datado, mas enfim, né, vou citar que eu estou me referindo especialmente sobre as denúncias acontecendo por conta do vídeo do Felca sobre adultização. E nesse momento eu quero ter muita delicadeza ao falar do assunto, porque eu não queria que passasse a impressão de que eu não quero que os influenciadores sejam punidos pelas ações que eles estão fazendo. Eu concordo com o punimento? Existe essa palavra? Desses influenciadores, mas o meu ponto aqui é que o problema é muito mais profundo. E de certa forma, o Felca aborda isso no vídeo dele também. Ele fala sobre as plataformas incentivarem esse tipo de conteúdo, mas a minha denúncia aqui se espalha pro sistema inteiro, não só para esse quesito, ok? Mas, enfim. Hoje em dia a gente está vivendo uma situação de exposição desses influenciadores e dos atos criminosos que eles estão cometendo. Mas a sociedade tinha que ter mais em mente que você denunciar somente o influenciador sem questionar o sistema que permite com que isso aconteça e o público-alvo que permite com que isso seja incentivado a ser produzido é tão problemático quanto não mais problemático do que o produtor de conteúdo em si. Então, porque acaba sendo essa mesma situação do jantar secreto, do esquema Lava Jato, da política no Brasil no geral, em que você pega uma pessoa e coloca ela como símbolo de todo mal, e essa pessoa é presa, e daí você fica, meu Deus, que bom que o problema acabou, que bom que todos os responsáveis por isso estavam sendo punidos. Só que agora que você tirou esse alvo, o problema só tá acontecendo mais escondido. Então, o foco da nossa luta não deveria ser influenciadores ou pessoas ou políticos específicos, e sim os sistemas, os partidos, todas as condições que deixam essa situação continuar acontecendo. E é uma coisa muito difícil, eu não tô gravando esse vídeo como um manifesto, um chamado pra nada, é realmente só uma exposição relacionada com a reflexão que eu fiz sobre um livro que eu li. Então, mas é basicamente um vídeo sobre conscientização sobre isso. Nossa, eu tô jogando o cabelo em cima do microfone, o áudio deve estar ótimo, né? Na edição a gente conserta. Mas, enfim, repetindo novamente, de forma nenhuma eu estou julgando esses influenciadores serem punidos. Eu estou querendo explicar que a gente usar esses influenciadores como alvo acaba
tornando o sistema mais escondido, de certa forma. Eu não vim aqui pra propor uma solução, eu não vim aqui pra falar vamos derrubar o sistema. Mas é realmente só uma exposição. E eu sei que mesmo abordando esse assunto, isso vai continuar acontecendo, até porque quem sou eu, né? Sou uma youtuber com 60 inscritos no canal. Mas eu acho importante, mesmo que seja para um público pequeno, existir essa forma de conscientização sobre a engrenagem, sobre o sistema, sobre o mecanismo da política. Não só no Brasil, mas de uma forma universal. Que eu acho que entender isso abre muito mais os olhos. Então, se você não combate as fontes, se você não combate as plataformas que deixam essas coisas acontecerem, se você não entende que você jogar o foco que o problema do Brasil são os gays, são os negros, são as pessoas trans, você só tá querendo esconder problemas estruturais de verdade que você não quer resolver. Então você tá colocando a população inteira para ir contra uma pessoa em específico, contra um indivíduo, para esconder o problema que a pessoa tá fazendo, de certa forma, e os seus próprios problemas. Porque se essas coisas não mudarem, ou se essas coisas não pararem de acontecer, mesmo que seja uma chance mínima dessas coisas pararem de acontecer, a engrenagem nunca vai parar de girar, o banquete nunca vai parar de ser servido, porque o jantar secreto nunca acabou. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi um vídeo um pouquinho mais superficial sobre o assunto. Eu gostaria de aprofundar mais e comentar um pouco mais sobre as outras críticas que são abordadas no Jantar Secreto. Mas eu queria fazer um vídeo mais curto, falando sobre esse assunto mesmo. E... esqueci o que eu ia falar. E caso vocês tenham gostado, caso vocês queiram mais conteúdos assim, é sempre importante lembrar que vocês comentarem, darem like, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais. Me ajuda muito a conseguir continuar com esse conteúdo. Eu adoro falar sobre política, eu adoro falar sobre história, né? Meu futuro aí é ser professora de história, então que bom, né? Mas eu adoro falar sobre esses assuntos e conectar de certa forma com coisas da cultura pop. Então, caso vocês tenham gostado, comentem aí que eu faço mais, porque eu realmente gosto de produzir esse tipo de conteúdo. Mesmo que dê um pouco mais de trabalho, porque eu tenho que ler, escrever roteiro, pesquisar outras coisas. Mas enfim. Um beijo, galera. Se cuidem. Não tomem muito café, porque dá problema no estômago. Eu tenho problema no estômago e não é legal de viver com isso, não. Se cuidem. Beijo. Até o próximo vídeo.